Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Olá, colegas. Eu agradeço em nome da SOGIPA as doutoras Daniela Busato e Simone Brandão, especialistas em uroginecologia, por participar do nosso podcast. Então, vamos lá. Como é definida a síndrome da bexiga hiperativa e quando a gente suspeita dela, doutora Simone? Bom, a bexiga hiperativa é uma síndrome clínica e ela é característica pela queixa da paciente, né, por apresentar urgência, que é um desejo imperioso de urinar, a incontinência de urgência, né, incontinência que vem a partir dessa urgência. Geralmente a paciente tem noctúria e aumento da frequência urinária diurna. Então, a paciente com essas queixas, e geralmente ela acontece mais em pacientes idosas, né, acima de 60 anos, então você tem uma suspeita alta, né, e aí você pode, inclusive, fechar um diagnóstico de bexiga hiperativa a partir da queixa clínica. Claro, importantíssimo o exame físico dessa paciente, né, avaliar se existe algum prolapso, se existe algum sintoma obstrutivo, além das questões associadas, né? Se é uma fumante, enfim, os fatores epidemiológicos e os fatores associados à bexiga hiperativa. Mas a bexiga hiperativa ela é uma síndrome clínica e ela é definida e feito o seu diagnóstico a partir da anamnese e do exame físico. Perfeito. E há necessidade de fazer urodinâmica em todas as pacientes que a gente suspeitar, Daniela? Então, como bem a doutora Simone já definiu, né, é uma síndrome e ela, a partir do momento que você tem uma suspeita, uma anamnese direcionada, em que você tem essa suspeita clínica, que você descartou, né, um prolapso causando esses sintomas, muitas vezes você pode já iniciar o tratamento sem necessariamente ter um estudo urodinâmico em mãos. Lembrando também de um exame simples, que é o parcial de urina com urocultura. Muitas vezes a gente já percebeu que, às vezes, as pessoas pensam numa patologia mais complexa e, às vezes, uma infecção urinária pode ser confundida também. Perfeito. Já que você tocou no tratamento, como que vocês iniciam o tratamento? Indicam fisioterapia junto com medicação? Qual é a experiência de vocês? Vamos, doutora Simone. Bom, primeiro, a partir da anamnese e descartando infecção urinária, enfim, descartando outras patologias associadas, eu trabalho muito em cima de dois fatores: o desejo da paciente, então, o que ela quer, o que ela está disposta a fazer para o tratamento dela, e eu começo a eliminar todos as contraindicações ou os fatores de risco que essa paciente tem. Então, basicamente, eu decido meu tratamento a partir descartando ou excluindo aí os fatores de risco. Então, por exemplo, se é uma paciente idosa, 80 anos, 70 anos, por exemplo, que eu não vou fazer um anticolinérgico que atravesse a barreira hematoencefálica, por exemplo. Se é uma cardiopata que tem uma arritmia, eu não vou fazer um beta-agonista. Então, eu decido o meu tratamento a partir, excluindo o que eu não posso fazer, né? Excluindo as contraindicações. Então, eu tiro essa paciente, se ela tem um glaucoma, por exemplo, né? E aí depois eu apresento essas opções para a minha paciente. Então, no fundo, César, no final, assim, de toda a história, quem decide, no fundo, é a paciente. Por quê? Porque na minha cabeça não adianta eu falar para a paciente, olha, você vai fazer uma fisioterapia e ela não está disposta a fazer isso, né? Ou, quando eu penso em escolher um tratamento, eu me baseio muito nos sintomas da paciente. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Se a paciente acorda 5 vezes à noite para urinar,
não tem como eu falar para ela assim, olha, você vai fazer uma reeducação vesical, né? Ou você vai fazer uma fisioterapia e daqui a um mês você vai melhorar. Porque a bexiga hiperativa é uma doença que interfere muito na qualidade de vida dessa paciente e ela causa muito isolamento social, porque ela não quer ir na casa de um filho, ela não quer ir numa festa, ela não quer sair de casa, porque ela sabe que ela vai ter urgência e às vezes ela não sabe, não tem um banheiro perto, enfim. Então, a qualidade de vida dela fica muito ruim. Então, eu sempre identifico o sintoma, as contraindicações e ofereço para minha paciente a opção que ela escolher, né? Se a minha Certo. Então, paciente dentro das medicações, dos medicamentos, você, no teu arsenal de medicamentos, você exclui aquelas contraindicações para cada paciente. Então, isso seria uma das maneiras de você escolher uma das drogas que a gente vai usar. Seria isso? Exato. Se eu vou fazer um anticolinérgico, por exemplo, é uma paciente idosa, eu não vou fazer oxibutinina, por exemplo, que atravessa a barreira hematoencefálica, que causa muito borramento de visão, que causa tontura. Então, eu não vou escolher essa. Eu vou escolher a solifenacina, por exemplo, que é a droga que menos atravessa a barreira hematoencefálica, é a que protege mais, né? Ou, tá bom, se ela não tem nenhuma contraindicação cardiológica, eu vou fazer a mirabegrona para essa paciente. Então, eu tenho todo esse arsenal e eu transito nessas drogas a partir do que eu quero, para proteger a minha paciente e a partir do efeito que eu quero, né? Perfeito. E quanto tempo para você mudar de uma droga para outra? Então, você começa com uma droga, você tem alguma dica de dose inicial? Quanto tempo você faz a tentativa de uso dessa medicação para saber se ela está sendo efetiva para o paciente ou não, ou se você vai ter que transitar para outra? Geralmente eu começo, porque assim, ó, a maioria das pessoas começa com a dose plena. Eu começo com a dose mínima, eu faço meio que ao contrário. Eu começo com a dose mínima e vou tateando a dose para cima. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma oxibutinina, eu começo com 5 miligramas por uma semana, depois eu vou subindo para 10, e aí eu paro em 10, porque a oxibutinina é a droga que mais tem efeito colateral, né? E aí eu tô falando de boca seca e de constipação intestinal. Então, a adesão da paciente é muito ruim. Se eu faço uma dose plena ou se eu faço uma dose muito alta. E aí eu mantenho ela por um mês. Depois eu peço essa paciente para voltar e avalio os sintomas dela. Eu sempre faço, sempre, isso sempre. Eu anoto o número de urgências que ela tem, o número de noctúria que ela tem, para ir comparando, porque a paciente esquece, né? E aí ela começa a ficar mais exigente. Se ela acordava 5 vezes à noite, começa a acordar 3, ela não está satisfeita porque ela acorda 3. Então, você tem que lembrar ela que é uma progressão. E aí, quando eu atinjo a dose plena dela, que ela fica boa, não, beleza, eu tô bem, eu mantenho essa dose por no mínimo 6 meses. Eu não mudo, eu vou mantendo essa dose por 6 meses. Aí, o que que eu faço? Eu associo outro tratamento, geralmente eu associo reeducação vesical, e começo a fazer o desmame dela. Então, eu não gosto que a minha paciente fique usando a droga para o resto da vida, que a gente às vezes carimba a paciente e fala, ah, não, você vai usar isso o resto da vida. Eu gosto que a minha paciente tenha autonomia de falar, tá bom, então eu vou parar de usar, né, mas que ela fique bem e que ela possa usar o anticolinérgico no momento específico, por exemplo. Tem pacientes que vão fazer uma viagem e falam, eu vou usar o anticolinérgico, eu me sinto mais seguro. Tá tudo bem, né? Mas ela precisa dominar o uso da medicação. Daniela, você tem alguma orientação para os nossos colegas de como fazer essa terapia complementar junto do tratamento da bexiga hiperativa? Pode começar inicialmente com a fisioterapia, se ela estiver disposta, né, a se dedicar, porque aí precisa realmente da participação dela, né? Muitas vezes elas já não querem, então aí a gente realmente parte para medicação. A orientação comportamental acho que é importante nas pacientes que têm a nictúria, né? Orientando a ingesta hídrica, reduzir a ingesta hídrica mais próximo da noite.
a gente sabe que a fisioterapia ela leva um tempo um pouco maior, às vezes, para ter uma resposta. Então, precisa orientar bem essa paciente, porque senão ela vai parar antes de ter algum resultado e aí a gente não vai ter sucesso, né? E principalmente nas pacientes com contraindicação, né? A gente tem a fisioterapia como um tratamento aí de primeira linha excelente, né? Ela não tendo contraindicação, a gente costuma iniciar a medicação numa dose baixa também, e conforme a necessidade a gente aumenta essa dose, podendo, com o tempo, se ainda a gente não tiver assim achar que ainda a gente consegue um resultado melhor, associar drogas, né? Um anticolinérgico, às vezes com a mirabegrona, né? A gente pode associar e ter a soma assim de resultado de uma medicação e da outra. Eu já direciono a fisioterapeuta a fazer estimulação do nervo tibial posterior, que eu acho que também tem uma boa resposta, inclusive nas pacientes que têm uma bexiga hiperativa de difícil controle, ela já é uma sinalização se você pode partir para uma terceira linha de tratamento, que é o toxina botulínica e até mesmo o neuromodulador sacral. Então, a estimulação do nervo tibial posterior, ela tem uma resposta. Você sabendo que a paciente respondeu bem, parou a estimulação, voltaram os sintomas, talvez essa paciente seja uma candidata a implantar um eletrodo, né? Lá na raiz de S3 e um neuromodulador sacral, né? Mais alguma complementação, Simone? Perfeito. Acho que a bexiga hiperativa é uma doença que a gente precisa olhar para ela e realmente tratar, porque, de novo, interfere muito na qualidade de vida das pacientes, né? E eu acho que a gente tem um arsenal terapêutico muito vasto e muito rico para a gente ir organizando esse tratamento e escolhendo a partir do desejo da paciente, a partir da queixa clínica e a partir do que realmente ela vai aderir, né? Então, acho que a grande dificuldade aí de tratar a bexiga hiperativa é justamente você trazer o paciente para adesão ao tratamento e transitar, né, em todos os níveis de tratamento que você domina, né? E, doutora Daniela, você teria alguma consideração a fazer? Então, como consideração final, eu gostaria de encorajar os colegas, né, ginecologistas, a indagarem sobre essa questão na sua consulta de rotina. Vão perceber que muitas pacientes têm a queixa e realmente, às vezes, ficam encabuladas de falar numa primeira abordagem, e que o médico, o ginecologista, ele tem um papel importante na melhora da qualidade de vida das suas pacientes. E essa abordagem ela pode ser simples inicialmente, com orientações sobre comportamento, uma avaliação com parcial de urina, urocultura, falar para essa paciente que existem muitos tratamentos hoje em dia e que ela, sim, tem como melhorar a sua qualidade de vida. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.